Começando por Urano, então. O que Urano representa no mapa? Urano, como ele está atrelado lá com o Aquário, né? A gente viu que tem várias questões ali relacionadas a esse signo de Aquário. Ele tem uma ligação muito forte no nosso mapa com a originalidade, com a ciência, as tecnologias, o futuro, o lado humanitário, né? Então ele vai representar dentro do seu mapa astral aonde que está esse lado mais original, aonde que você tende a ser mais humanitário, a ir para o lado mais intelectual, né? Ele mostra muito da nossa excentricidade também, da nossa unicidade. Então, quando a gente tem Urano ali no ascendente, por exemplo, é bem comum as pessoas serem muito originais com essa aparência delas, né? Com a maneira delas se mostrarem, com a forma de vestir, com a forma de se colocar. Tem uma iniciativa que é bastante original. A gente traz essa originalidade para casa onde está Urano, né? Ele é o planeta que nos conecta com um sentido maior de unicidade, os ideais e as revoluções. Então, ali naquela casa, é uma casa que a gente não quer as coisas da maneira convencional. A gente quer mudança, a gente quer revolucionar de alguma maneira, a gente quer fazer algo diferente, quer que aquilo seja vivenciado de uma forma diferente. Então, ali naquela casa tem uma Revolução Francesa acontecendo, né? Tem as nossas revoluções. Ele é um planeta de ações súbitas e inesperadas. Então, aqui, quando a gente fala de casa 2, casa de finanças, de dinheiro, casa de carreira, a gente sempre ressalta essa questão de que é uma casa que ela fica oscilando muito, né? É uma casa que as coisas acontecem de forma súbita e inesperada. Então, por um lado, ele dá originalidade, por exemplo, falando da 2, né? Essa pessoa ela vai ter muita criatividade para pensar várias formas de fazer dinheiro. Mas, por outro lado, as coisas acontecem assim de forma mais abrupta, né? Mais inesperada, assim, vai no fluxo. Então, é complicado ter uma estabilidade aqui. Tem muita mudança acontecendo, é muita alteração de padrão. Então, a pessoa, falando de casas de carreira, ela não fica muito tempo em uma mesma área profissional, né? Ou, pelo menos, ela vai querer mudar ali alguma forma do que ela fala, da maneira como ela lida com aquela área profissional dela. De alguma maneira, ela vai querer estar sempre mudando aquele setor, né? Assim é para Urano e assim é para Aquário, onde vocês têm Aquário também, tem essa necessidade de estar rompendo com os padrões, né? É onde tendemos a ser incomum e inusitado. Quando essa energia de Urano é contida e não é expressada, podemos transformar isso em raiva, alienação, instabilidade, culpando os outros, né, e as circunstâncias. Então tem isso também. Por um lado, Urano pode representar no mapa de alguém aquele lado humanitário, aquele lado original, super excêntrico e, né, descolado, mas também a gente pode ter ali uma área de muita revolta, de muita instabilidade, de a gente acreditar que naquela área as coisas não dão certo, não é minha culpa, é culpa do outro, é culpa da situação, do país, de N coisas que não seja minha, né? A gente traz a impessoalidade de Aquário e acaba externalizando isso. E aí, se a gente está indo para esse lado mais desafiador, é importante olhar ali para o oposto, né? Aonde que está esse Sol? Aonde que está Leão? Para eu retomar essa consciência de que é minha responsabilidade. Eu tenho o poder nas minhas mãos de lidar com as situações. Tá gostando dos nossos conteúdos e quer aprender astrologia? Agora em novembro a gente vai ter condições mais que especiais para você entrar na jornada completa. Então, se você quer receber as informações sobre isso, aqui na descrição, vem aqui na descrição que tem o formulário para você entrar na lista de espera e receber as nossas atualizações assim que tiverem novidades. E fica ligado aqui no canal também que a gente vai avisar por aqui. Né, de mexer com aquela área ali onde eu tenho Urano e segurar as coisas, fazer as coisas serem mais firmes por ali.
né? Mas eu tenho que ter consciência do meu poder pessoal, das minhas atitudes, para eu conseguir lidar melhor com esse Urano aqui, para esse Urano virar originalidade, criatividade, uma expressão mais excêntrica, né? E não ficar me trazendo situações que o tempo todo eu tô num rompimento de, né? Consigo estabelecer um padrão, quando vê, rompe aquilo de novo. A casa onde a gente tem Urano, muitas vezes ela fica nesse rompimento constante das coisas. E aí é bem complicado de lidar. Então ele é um planeta que ele pede independência também. Ele mostra a originalidade, mas ele faz a gente lembrar que é preciso responsabilidade para lidar com esse lado original, né? Para ser original não é uma coisa tão simples quanto parece. Então, muitas vezes a pessoa tem ali o Urano na 1, como eu falei, ela tem aquela vontade de fazer algo diferente, quer pintar o cabelo de rosa, quer usar uma tatuagem bem exposta e que, né, que traga um propósito para ela e mostre algum propósito dela. Ela quer ter algo diferente naquela imagem dela, mas ela vai ter que arcar com toda aquela questão de que talvez a sociedade não vai aceitar tão bem, talvez as pessoas vão olhar ela vai ser mais reparada, e aí como que ela vai lidar com isso? Ela tá bem na individualidade dela para sair com o cabelo rosa, todo mundo falar e ela não se importar com isso? E ela estar bem com ela mesma com aquele cabelo rosa? Ou ela vai sair com aquele cabelo rosa, todo mundo vai falar e ela vai ficar extremamente incomodada? Então, Urano, ele nos lembra que essa originalidade, ela tem um preço, né? Ela exige um amadurecimento dessa personalidade. Talvez não seja possível mudar velhas estruturas, mas podemos pensar em formas criativas de transformá-las e expressá-las de maneiras diferentes. Então, tem questões que não vai estar na nossa alçada, no nosso poder mudar, né? Tem questões que são muito estruturais. Se a gente falar de Brasil, a gente já encontra várias questões. Se a gente falar de questões regionais, a gente já tem várias situações que não está no nosso poder mudar, né? Mas a gente pode trazer... Opa, aqui é a Flávia, tô passando para deixar um oi e dizer que se você está gostando desse corte, tem vários outros por aqui que podem te ajudar bastante com o estudo de astrologia, com temas astrológicos. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Então já se inscreve aqui no canal, que assim você acompanha tudo de pertinho e me conta aqui nos comentários quais outros conteúdos você quer ver por aqui. Formas diferentes, né? Transformar aquilo, expressar de uma maneira diferente e muitas vezes até se rebelar, mas não se rebelar com aquilo só de uma forma trazendo uma instabilidade total para a nossa vida. Não pensar, ir contra aquilo de uma forma mais estruturada, mais firme, mais organizada. Mas assim como ele indica a nossa criatividade, indica também onde temos medo do que podemos criar. E de nos prendermos a essas criações. Palavras-chave para a gente olhar para esse Urano e resumir todas essas características. Então a gente fala sempre de originalidade, caos, porque pode ser um caos também essa área, né? Imprevisibilidade, mudanças e transformações, inovações, casos que falam de criatividade, essa questão da inovação se destaca bastante também. Então, né, a pessoa tem uma criatividade bem inusitada, ela gosta de inovar, de pegar as coisas e fazer diferente, né? Excentricidade, inventividade, rompimento de estruturas. Então, Urano ele vai representar isso dentro do nosso mapa. O que acontece quando esse Urano está retrógrado? Aí a gente tem uma questão de interiorização, né? No vídeo que a gente falou sobre planetas retrógrados, vou deixar no card, a gente falou que existem um processo de interiorização dessas características. Então a gente tem um planeta e quando ele está retrógrado, quando ele dá essa impressão de estar vindo para trás, ele faz com que a gente interiorize aquelas características. Então, a gente vai interiorizar o quê? Essa individualidade, essa originalidade, e que em algum momento vai se romper em rebeldia e caos, né? Então,
aquela questão que a gente falou da instabilidade de Urano, da rebeldia, do caos, quando a gente tem esse planeta retrógrado, se está muito interiorizada essa individualidade, essa originalidade, a pessoa não deixa a originalidade dela fluir naturalmente, aí essa pessoa pode fazer com que isso vire realmente uma revolta muito grande, né? Então é preciso olhar para essa individualidade, dar espaço para a autenticidade. Então ela está num processo que ela precisa de uma revisão de padrões limitantes, precisa revisar a própria necessidade de revolução interna, né? Então ela precisa olhar para as questões dela e às vezes ela está ali numa mesma situação há muito tempo, ela precisa mudar aquilo e ela não se permite, ela está presa, né? Presa nas próprias criações, como a gente falou, e aí ela não se permite fazer essas revoluções internas. Um Urano retrógrado, por exemplo, na casa 1, a pessoa tem revoluções ali que ela precisa fazer quanto à iniciativa dela, a maneira dela se mostrar. Então ela tem que fazer essas mudanças e quando ela não faz, isso vira uma revolta muito grande internalizada, vira um caos muito grande internalizado, né? Ela está aperfeiçoando o senso mais amplo de ser. Pode ficar muito preso às instabilidades, às mudanças e revoltas sem entendê-las. Então é importante que essa pessoa olhe para a individualidade dela, né? Se está muito difícil entender esse Urano retrógrado no mapa, olha lá para o Sol, olha para o signo de Leão, né? Para esse oposto complementar e vê aonde que está esse brilho pessoal, aonde que está essa individualidade. Para Áries, que fala muito da nossa expressão individual também, né? Olha para os outros pontos do mapa para entender o que você está acabando internalizando, né? E reprimindo essa individualidade. Que individualidade é essa? Que originalidade é essa? Para que a gente consiga vivenciar esse Urano de uma forma mais saudável, né? E ele não traga tantas instabilidades ali para aquela área, né? Que ele se converta em criatividade, em expressão, em originalidade, né? Em aceitação da própria excentricidade também. O glifo de Urano, né? O símbolo, o que ele simboliza? A gente tem aqui esse símbolo que traz a alma dual da humanidade separada pela cruz da matéria. Então a gente tem, né, os dois simbolozinhos aqui e a gente tem a cruz da matéria no meio. Ligada, vamos de novo. A alma dual da humanidade separada pela cruz da matéria, que liga o humano ao divino, apoiada e energizada pelo círculo do espírito. Então a gente tem essa combinação aí dessas duas, né, dessa cruz ligada e combinada com esse círculo do espírito. Então, olha a importância, a intensidade que tem esse símbolo, né? É uma conexão mesmo. Quando a gente olha para o símbolo de Aquário também, a gente tem as ondinhas, né? E uma ondinha embaixo e outra em cima. Essa conexão, o que está acima, a inspiração, a nossa conexão divina, né? Com algo maior. E essa conexão também com a matéria, com o que a gente está realizando aqui, com a expressão desse espírito também aqui. Então tem muita importância nesse símbolo, né? Tem muito significado expressado ali. O retorno de Urano. Como eu falei, ele acontece ali pelos 84 anos aproximadamente, né? São poucas pessoas que passam aí por esse retorno. Mas quando ele ocorre, é nesse período que a gente percebe as contradições daquilo que a gente vivenciou ao longo da vida. Então, é até comum a gente comentar quando a pessoa chega ali, né? Chegou numa certa idade, a gente fala que a pessoa começa a ficar sincera demais, começa a falar umas verdades. Antes ela tinha cautela para falar certas coisas, agora não tem mais. A gente fala assim, mas é porque a pessoa já é idosa, então ela já viu muito da vida, agora ela já não dá bola mais para essas coisas, para ficar fazendo muita firula para falar as coisas. É meio isso que acontece com o retorno de Urano, assim. É como se a gente voltasse para um momento que a gente percebe as contradições daquilo que a gente
tanto, né, vivenciou e cuidou muito para não dizer isso, para não dizer aquilo, e para ter todo um tato, e aí chega um momento que, poxa, já vi tanto da vida, já vivenciei tanta coisa, não quero mais esse cuidado tão cheio de dedos, como a gente fala, né, para dizer as coisas. Então surgem as rebeldias, a vontade de independência real, a percepção de que a morte não é um fim também, né? É nessa fase que normalmente a gente percebe também, né, que existe uma conexão maior. E essa rebeldia, às vezes, também a gente vê idosos aí que ficam realmente rebeldes, assim, né? Descobrimos nosso lado criança, tem também idosos que ficam com esse lado mais infantil mesmo, mais externalizado, né? Que também é outra questão bem ligada a Leão, que tem a questão da criança interior, do nosso lado mais assim, criativo, expressivo, então a gente pode colocar isso para fora também, né? E a curiosidade que pode ter passado uma vida inteira oculta de nós. Então, às vezes, a pessoa passou a vida inteira se limitando nessa curiosidade dela, nessa criatividade dela, e chega lá nesse momento, ela quer sair, ela quer conhecer, ela quer viajar, ela quer fazer o intercâmbio que ela não fez, ela quer desenvolver um dom artístico que a vida inteira ela adiou, né? Ela quer aprender a tocar o violão, a fazer uma pintura. Então, aqui a gente tem esse retorno dessa nossa expressão mais original, mais autêntica, mais realmente expressiva, né? Que pode, aí depende de como que a gente vivenciou esses 84 anos, pode ser algo bem original, como pode ser algo que traga uma instabilidade bem grande, né? Um olhar para trás e pensar, poxa, não fiz aquilo, não vivenciei a minha expressão no potencial que eu poderia ter vivenciado, né? Tanto quanto Urano, por isso que as pessoas têm, Urano não, quanto Saturno, por isso que as pessoas têm aquele pavor do retorno de Saturno. Mas essa questão, né? O que a gente fez ao longo desses 29, 30 anos? E aqui é a mesma coisa. Então, o que a gente vivenciou ao longo desses 84 anos, a gente sente nesse retorno de Urano.